a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your games? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio de número 88 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Adri Kevarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, pelo Instagram, @NBA das Minas Pod e também na Twitch, né, NBA das Minas. Então nos sigam nessas redes sociais que lá vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar aí a cobertura em tempo real neste momento dos jogos da WNBA. Daqui a pouquinho já começa aí a NBA, logo volta o NBB, enfim, todos os campeonatos que a gente consegue, a gente está fazendo a cobertura. Vamos para os nossos agradecimentos, lembrando a vocês para não deixar de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você já está namorando há um tempo, está se preparando aí para a nova temporada lá na Monza Imports. É só utilizar o NBA das Minas e vocês conseguem aí um desconto bacana para começar a temporada com fardinha nova, né? E acessem também, claro, a nossa lojinha lá na Odyssey, tem cupom de desconto. Vocês podem acessar tanto no nosso perfil no Twitter, no Instagram, tem o link lá para a lojinha da Odyssey, como seguindo aí a Odyssey nas redes sociais, vários produtos bacanas, além, é claro, dos nossos produtos oficiais do NBA das Minas. Tem camisa, tem moletom, tem caneca, então não percam aí a chance de começar a temporada com as brusinhas do NBA das Minas. Para essa noite, né, minha fiel escudeira está felicíssima com o fim de semana no futebol, meio puta com o futsal hoje, né, porque eu já acoptei para esse mundo do futsal. Boa noite, Agatha Máximo, tudo bem com você? Quem diria que eu me refugiaria no futebol, né, Adriele? Esse é 2021, né? Falaram que ia voltar tudo ao normal e aqui estou, feliz com o Corinthians. E triste com o Seattle Storm, a gente vai entrar nisso já, mas o único motivo do meu sorriso dentro do basquetebol me fez chorar, viu? É isso que eu queria dizer. Mas tá tudo bem, né? Tamo indo. Antes de a gente entrar no nosso tema, né, que você vai dissecar mais aí, né, você que é aficionada, chorou mais de uma vez, inclusive, aí nos últimos dias. Eu gostaria de lembrar, porque a minha memória não é das melhores, mas eu lembro que havia uma aposta, uma promessa de raspar o cabelo, mas eu não me lembro o que não poderia ou deveria acontecer nessa temporada da WNBA. Por gentileza, me relembre. A aposta está de pé, mais viva do que nunca, e eu apostei que eu rasparia o meu cabelo caso o Las Vegas Aces não fosse o campeão. Então eu apostei alto, só tem um resultado possível, né? Aces campeão. A gente vai falar disso já dos jogos do Aces, mas começou vencendo. Então, por enquanto, meu cabelinho está intacto. Para quem acompanha a Agatha Máximo, já percebeu que ela cortou o cabelo recentemente. Não é tão recente assim, né? Sei lá quanto tempo faz já, Agatha. Já nem sei mais. Você sabe que eu não tenho, né? Faz bastante tempo. Aí não controle faz do tempo. Assim. Mas ela já cortou curto, né? Ela tinha um cabelão maravilhoso, continua maravilhoso, mas ela já cortou curto para ir se acostumando, né? Porque se precisar raspar, o impacto é menor. Então segue viva a aposta, para quem lembra. Eu não lembrava, né? Eu sou uma pessoa aqui eu só sabia que tinha uma aposta, não sabia o que era exatamente. Segue viva até terminar a temporada da WNBA, que é o nosso assunto dessa semana, não poderia ser diferente, né? Entramos aí na fase decisiva da WNBA. A gente vai recapitular aqui os jogos da primeira rodada, né? Dallas Wings
perdeu para o Chicago Sky por 81-64 lá no dia 23 de setembro, isso na semana passada, para quem vai nos ouvir. Milagrosamente, a gente está gravando na quarta-feira, né, Agatha? Então as pessoas vão nos ouvir aí entre quarta e quinta, sexta e por aí vai. Pois é. Chicago Sky venceu o Dallas Wings por 81-64. E no mesmo dia, a gente teve a derrota do New York Liberty por 1 pontinho, Agatha. 1 pontinho para o Phoenix Mercury, 83-82. Você esperava esses resultados? Imaginava que seria alguma coisa diferente, né? O Sky aí conseguiu uma vantagem, né, melhor, uma vitória um pouco mais tranquila em cima do Dallas Wings. E eu acho que até, se eu não estou enganada, me perdoem a minha memória péssima, eu estava cobrindo esse jogo e tinha uma galera torcendo pro Dallas, inclusive, mas não deu. Até parecia que ia dar, parecia que o Chicago ia dar uma tropeçada, entregar a paçoca, mas no final abriu e conseguiu vencer com tranquilidade. E depois teve um jogão aí entre o Mercury e o Liberty, que foi 1 pontinho, literalmente na última bola, né, Agatha? Resultados esperados? Como foi para você? Como que você analisa esses 2 primeiros jogos lá da primeira rodada? Vamos lá. Antes de mais nada, antes de até entrar nesses pontos, eu queria dizer que eu tenho um podcast só de WNBA, né? Para quem estiver mais interessado... Faz o seu merchan, vai. Para quem estiver interessado em ouvir mais assuntos da liga, o podcast é semanal, lá do Basquete FM. É só procurar no feed do Basquete FM. Eu divido o podcast com o Renan Ronchi, com o Lucas do Planeta Basquete Feminino, com a Rebeca do Beta Basket, com a Lua. Então tem muita gente aí nesse projeto de falar de basquete feminino, especialmente de WNBA. Então, se você quer uma cobertura semanal disso, corre lá que a gente está fazendo. Em segundo lugar, outro recado, é que é importante a gente falar que os playoffs da WNBA são diferentes dos playoffs da NBA, né? A NBA é dividida por conferência, assim como a WNBA, mas o ranqueamento e o chaveamento, ele não é dividido por conferência. Então, ele é dividido basicamente por vitórias e derrotas, né? O primeiro pega o 8º e assim sucessivamente, mas sem divisão de conferência. E o que acontece o primeiro e o segundo colocado pulam as 2 primeiras fases. Eles não jogam as 2 primeiras fases. O terceiro e o quarto pulam a primeira fase. E agora a gente vai falar desses 2 jogos que você mencionou, que no caso é a primeira fase, que não é pulada, do 5º ao 8º. Tá? Então, o que aconteceu foi que o 5º pegou o 8º e o 6º pegou o 7º. Nesse sentido, a gente tem aí, vamos começar falando do Chicago e do Dallas, respectivamente, 6º e 7º colocados, né? Esse jogo, os 2, na verdade, eu tava torcendo para os times mais novos, né? Eu tô na onda de picks, de jovens, então eu segui isso, né? Na WNBA. O Dallas Wings é o time mais novo da liga hoje. Tem peças incríveis e que vão continuar sendo incríveis por muito tempo, especialmente a Arika Ogunbowale e Satou Sabally. Para quem nunca ouviu falar de Satou Sabally é a pick 2 do draft da Sabrina Ionescu e era a principal jogadora ao lado da Ionescu em Oregon, né? Elas jogavam no mesmo time universitário. Então, você pode imaginar que era um baita time, né? Primeira e segunda pick. Obviamente que o Chicago é mais forte, porque o Chicago conta com especialmente um Big Three muito bom, além de peças secundárias que fazem um papel maravilhoso. Então, nesse Chicago Sky, a gente tem Candace Parker, que por mais que você não assista a WNBA, você deve conhecer ou já ter ouvido falar de CP3, né? A versão feminina da CP3. Ali Quigley e Courtney Vandersloot, que formam um dos maiores Big Threes da liga, de fato. Mas o Chicago ainda tem Kalia Cooper, ainda tem a Azura Stevens, Diamond Shields e a rookie, que é a Dana Evans, que também vem jogando muito bem nessa temporada. Então, é um time que tem mais experiência, é um time que tem, de fato, até, eu diria, mais força, né? Por estar mais preparado. E nessa primeira fase, o jogo é único. Então, assim, perdeu, vai para casa. O que já é uma crítica de um tempo, né? De todo mundo que assiste. Mas nessa primeira fase a gente ainda deixa passar, né? De 5º ao 8º colocado, a gente até entende a logística disso daí. Beleza, jogo único.
O Chicago jogou muito bem, especialmente no primeiro e no último quarto. Segundo e terceiro, o Dallas chegou muito perto, mas a Satou Sabali se esforçou tanto, Drica, que teve uma hora que ela estava no banco vomitando. E ela vomitava no balde e voltava para a quadra. Então, assim, falta um pouco mais de maturidade nesse time do Wings. É um time que ainda vai encorpar. E esse time do Sky está pronto para chegar numa final. Está pronto para cometer crimes aí, como vem fazendo, inclusive. Então, esse jogo finalizou com a vitória do Sky. Sky passou de fase e ficou esperando também o outro jogo, né? Que foi o jogo do Liberty e do Phoenix Mercury, porque isso ia fazer com que o chaveamento fosse decidido, né? O Phoenix Mercury, obviamente, é o Mercury, todo mundo conhece, um time que já foi campeão, uma cidade que tem muitos fãs e que tem Diana Taurasi. Só que neste jogo, o Taurasi não estava disponível, o Taurasi está com uma lesão no tornozelo. Então as coisas estavam muito abertas, como foram na realidade, né? A gente tem um Mercury fortíssimo, muito experiente, que mesmo sem a do Taurasi, ainda tem Skylar Diggins-Smith, tem Brittney Griner, tem Brianna Turner, tem Kia Nurse. Não falta peça nesse Phoenix Mercury, que melhorou muito depois do ciclo olímpico, né? Dessas jogadoras, 3 foram para as Olimpíadas e voltaram muito bem. Brittney Griner, especialmente nesse jogo contra o Liberty, marcou aí um double-double. E do lado de Nova York, a gente tem o time que é a sensação da temporada, né? A gente viu que a Sabrina teve a camiseta mais vendida da liga, seu segundo ano apenas. É um time que está no mercado muito grande, muitos jogadores ao longo da temporada foram assistir esse Liberty jogar. E é um Liberty que começou muito bem. Recebeu 2 jogadoras do Storm, 2 campeãs, Sammy Whitcomb e Natasha Howard. Howard é uma das melhores pivôs aí da liga, sem sombra de dúvidas, mas que passou boa parte da temporada lesionada, né? Além da Ionesco, esse time também conta com a Bethany Gelene, que foi uma séria candidata a MVP durante boa parte da temporada, que jogou muito bem essa partida, inclusive. Mas é aquilo, né? No finalzinho do jogo, as coisas foram decididas por detalhe. Esse Liberty podia, e era meu sonho ter cometido esse crime, né? Foi 82-83. Foi realmente coisa de detalhe, né? Uma pequena falta de sorte, talvez, ou excesso de sorte para o Phoenix. Fato é que depois disso a Taurasi não saiu da quadra, né? O jogo seguinte ela jogou ontem, tava mancando, tava toda quebrada, mas ela percebeu que ou ela fica dentro da quadra ou o pior pode acontecer, né? Porque esse era um jogo em que o quinto tava jogando contra o oitavo e elas quase caíram nessa primeira fase. E aí, foi na última bola, né, Agatha? Essa realmente foi na última bola, né? Pois é, foi na última bola. E o que aconteceu foi que Phoenix passou. Phoenix passou pra pegar... Quem, Agatha? Aí agora você pode falar que eu não quero comentar sobre isso. Tá? Você vai comentar. Você vai comentar porque eu sei que você assistiu o jogo de cabo a rabo. Chorou no final? Chorou no final. Mas assistiu o jogo de cabo a rabo, até porque, né, a gente teve nesse jogo Phoenix Mercury e Seattle Storm o encontro de 2 lendas, né, que foi a Diana Taurasi e a Sue Bird. E depois rolou, né, e aí eu acho que começou a ter chororô, rolou no Twitter durante o jogo já, né, aquela coisa de aproveitem para assistir as 2 em quadra, porque a gente pode ser o último jogo que elas estarão se enfrentando. E no final do jogo, só antecipando aí, depois você comenta, no final do jogo a Sue Bird, inclusive, disse que isso estava pegando muito ela, porque pela primeira vez ela não sabe se de fato ela voltará para jogar, né? Voltará a enfrentar, por exemplo, a Diana Taurasi. Então foi um jogo épico, de fato. Phoenix Mercury 85, Seattle Storm 80. Diga para mim como foi o jogo e como é que é o sentimento, Agatha, principalmente, assim, de ver as 2 se enfrentando. Como você disse, né, a Taurasi ontem até dava para ver nitidamente que ela estava mancando, né, na quadra, então ela não está aí no seu 100%, mas ela sabia que ela precisava jogar ainda mais contra o Seattle Storm, né, de Sue Bird e companhia. Como é que foi esse jogo? Como é que você analisa esse jogo?
Era um resultado que você esperava, te surpreendeu? E como é o sentimento de ver as duas jogando, sabendo que pode ter sido o último embate entre elas? Sei nem por onde começar. Não chora aqui na gravação. Primeiro lugar, não esperava, eu acho que ninguém esperava. Seattle é o atual campeão da temporada, é o time que ficou em quarto lugar, e aí entra a crítica que a gente já vem fazendo há um tempo, né? Essa segunda fase também é jogo único. Então, você tem... Eles querem matar de fato, né, o fã do basquete. Você tem o time que ficou em terceiro e em quarto lugar que se dispuseram a fazer uma campanha muito boa. A diferença entre o quarto lugar e o primeiro foi de 2 derrotas. Então é muito pouco para você ter numa terceira fase uma melhor de 5 e nessa um jogo único, né? Você tem muitas variáveis que podem acontecer em um jogo só. E o Storm estava jogando em casa, mas Breanna Stewart não estava disponível. É uma variável... Só Breanna Stewart, né? Só ela. Pois é, que é difícil até de mensurar o quão diferente o jogo seria se ela tivesse em quadra. E talvez em uma melhor de 5, ela voltasse no segundo ou no terceiro jogo e mudasse o panorama dessa série, né? Mas num jogo único, não houve tempo para isso. Mesmo em casa, esse jogo foi para uma prorrogação, inclusive, uma bola de 3 da Sulbird no finalzinho do quarto, mas o Seattle não conseguiu segurar o Phoenix Mercury. O Seattle tentou, a gente sabe do quanto esse time se esforça, a gente sabe do quanto esse time tem talento, é o atual campeão, então assim, também a torcida compreende, né, algumas limitações que houveram, especialmente nesse jogo, especialmente por não ter a Breanna, né, e Jill Lloyd, que é a Baby Mamba, que a gente chama, né, não jogou muito bem, teve 20% de field goal, 0 de 7 nas bolas de 3, e é uma personagem que, se tivesse bem nesse jogo, a gente pode ter também muita certeza de que o panorama seria diferente. Sulbird jogou bem, Kate Lou maravilhosamente bem, a gente tem um plantel muito grande de UConn, né? Universidade de Connecticut, e são jogadoras que se conhecem muito e são muito amigas. E por que eu falo isso? Porque Diana Taurasi é de UConn também, né? Taurasi é de uma classe um ano mais nova que a Sulbird. E foi lá que elas se conheceram e foi lá que elas viraram melhores amigas. Então você tem talvez as 2 maiores lendas em termos de armação dos últimos 20 anos sendo melhores amigas e fazendo o que possivelmente foi o último jogo delas juntas dentro da NBA. Elas têm 5 medalhas de ouro consecutivas nas Olimpíadas. Pois é ridículo, né, falar um negócio desse. É absurdo, né? Todos os títulos do Mercury a Taurasi estava, todos os títulos do Storm a Sulbird estava. A Taurasi é a maior pontuadora da história da liga. A Sulbird é a maior passadora da história da liga. Então, realmente você está falando de 2 lendas, né? Sulbird está com 40 anos. Taurasi está com 39. E quando o jogo acabou, beleza, o jogo acabou, você fala, beleza, elas vão se cumprimentar, né? E vida que segue, mais uma temporada. Mas o jogo acabou e ficou as 2 dentro da quadra e foram dar entrevista juntas. E aí você já fala, o que está acontecendo, né? E aí elas nem falaram nada, já trocaram de camiseta. A Taurasi pegou a da Sulbird pegou a da Taurasi. E a Sulbird começou a chorar, né? E aí você fala, o que está acontecendo? Ela chorava lá, você chorava aqui, né? Confessa. E aí a plateia começa a gritar, mais um ano. A Taurasi começou a gritar até junto. E aí a Sulbird vira pra ela e fala, não, para. No sentido de, tipo, não atiça isso daí. E aí eu me fui junto, né? Me acabei. Pareceu muito uma despedida. Uma despedida que a gente não queria que tivesse acontecido agora, nessa circunstância, né? Num jogo único, defendendo o título, podendo e tendo mais time do que esse Mercury para passar de fase. Mas aconteceu, né? São coisas do basquete. É uma trajetória irretocável, eu diria, né? É uma das mulheres mais vitoriosas da história do basquete.
mulheres, eu diria atletas, né? Eu coloco ela ali num hall que LeBron James e Michael Jordan estão de prêmios, né? Acho que não existe nada que ela não tenha ganhado na realidade. E do outro lado a gente tem o Mercury que tem melhorado, né? Que tem se fortificado, mesmo com a Taurasi um pouco machucada. Ela fez 14 pontos, mas contribuiu muito. Teve o maior plus-minus desse jogo. O Brittney Griner fez 23 pontos e 16 rebotes. E eles se aproveitaram muito da falta da Breanna Stewart, que é uma scorer animal, né? Não tem muito o que dizer. Passaram de fase num jogo único. O atual campeão da NBA caiu, Drica. Caiu e com ele caiu a Agatha Máximo no choro. Imagina, Pois essas mulheres estavam em prantos, ainda mais com essa, né, com essa indicação aí, né? E ela não deixou muito claro depois se fica, se vai, né? Então eu imagino que deve ter sido dolorido para o torcedor do Seattle Storm. Mas a gente teve também nesse mesmo dia, né, além do seu chororô, a gente teve o Chicago Sky e o Minnesota Lynx, né? E o Sky, mais uma vez aí, né, venceu 89-76 e voltou a jogar ontem contra o Connecticut. Aí sim, nessa série aí já de 5 jogos. Chicago Sky e Minnesota Lynx, a Agatha Máximo. Para você, o Chicago é um dos favoritos ao título, pelo que vem demonstrando até aqui. O que você tem para avaliar desse jogo, levando em consideração também que o Lynx tem alguns desfalques aí? Me fale um pouquinho sobre essa... Não dá nem para chamar de série, né? Sobre esse jogo único aí. Palhaçada isso aí, hein? Tá na hora de mudar, inclusive. Pois é, tá na hora de mudar. E a gente tem um jogo que foi justamente o terceiro colocado. Só 2 vitórias atrás do primeiro, né? Jogando aí contra o 6º colocado. O Chicago Sky, eu acho que só de ter a Candace Parker, já se torna um concorrente ao título. A Candace Parker... No ataque é uma unanimidade, é um dos maiores nomes aí da franquia do Sparks por muitos anos e foi para Chicago, que é a cidade natal dela, nessa temporada, sua primeira temporada por Chicago. Sua primeira temporada, na realidade, por qualquer outro time que não seja o Sparks, né? E tem tudo aquilo que eu já falei, né? Tem muitas peças. Então é um time que ficou em 6º lugar, mas ficou por muitas lesões. A própria Candace Parker se machucou no meio da temporada. Não é um time que você desacredita ao olhar a tabela, né? Ao olhar a posição. A gente sempre colocou o Sky ali como uma 4ª força, mais ou menos nessa base aí, né? E o Minnesota Lynx sem Damiris Dantas, né? Que é um problema muito grande, porque ela é uma jogadora de segurança, apesar de ter feito uma temporada um pouco aquém, eu diria que o Lynx inteiro, né, fez uma temporada um pouco aquém, porque muitas peças mexeram, não foram muitas trocas, mas as adições fizeram com que esse Lynx tivesse que se adaptar a um novo estilo de jogo, e isso é muito difícil para qualquer equipe, né? Então a Damiris teve que descobrir novas formas de jogar, mas acabou se machucando e não jogou essa partida, né? A Damiris já ia ficar fora de todo o playoff. E tiveram 2 grandes adições, né? Kayla McBride, que é uma das maiores forwards da liga, e não jogou bem essa temporada como um todo, eu diria, ficou um pouco aquém, né? E Lasha Clarendon, que é o contrário, eu diria, que chegou muito desacreditada depois de ter sido dispensada do New York Liberty e teve um papel muito forte na liderança, mas se machucou no meio desse jogo e acabou só jogando 10 minutos. Então é um Lynx que no geral deixou a desejar a temporada toda. Apesar de ter chegado em 3º lugar, a gente sentia um pouco mais vulnerável do que ano passado lá na bolha, né? Sentia que mesmo esse Sky estando em 6º, poderia cometer o crime, né? O Lynx tem aí o que para mim e para a maioria das pessoas é a maior pivô da história da WNBA, que é Sylvia Fowles. A gente não pode nunca esquecer desse detalhe, mas ainda assim o Sky foi mais time, né? E acabou vencendo até de forma tranquila, né? Foram aí
13 pontos, não houve muito problema em passar. E os dois times que chegaram aí desde a primeira fase foram os que passaram, né? Então o terceiro e o quarto lugar caem, entra o quinto e o sexto, e aí a gente tem um chaveamento que finalmente começa nos jogos de série, né? Não jogos individuais. Exatamente. E aí a gente começou com essas séries ontem, né? Hoje é quarta, na terça-feira, dia 28. Começamos com essas séries de 5 jogos. Chicago Sky contra o Connect Sun. Phoenix Mercury contra o Las Vegas Aces. E amanhã, né, quinta-feira, dia 30, teremos novamente, né, o jogo do Chicago Sky e o Connect Sun. E o Mercury contra o Aces. Agatha, vamos falar sobre essa primeiro dia, né, de rodada aí. Sky 101, Sun 95 e Mercury, depois de vencer aí, passar por 2 adversários nesses últimos dias, caiu para o Las Vegas Aces 96-90. Como é que você avalia aí esse primeiro dia de séries de 5 jogos? Te surpreendeu algum dos resultados? A gente teve o Chicago novamente vencendo e o Aces, né, impondo aí a sua vitória contra o Mercury. Tivemos Diana Taurasi em quadra mancando, ficou muito claro, né, em várias cenas, assim, dá para perceber que ela está realmente no sacrifício. Qual que é a tua avaliação desse primeiro dia de série de 5, finalmente? Eu vi muita gente ontem no Twitter, a Isabela, inclusive, né, com o coração na mão, porque ela comentou, né, depois de passar por essas séries, por essas fases de jogo único, parece que a qualquer momento a merda vai estourar, né? Perdeu, tá fora. Não, são 5 jogos, então avalia aí esse primeiro dia e já projeta esse segundo jogo, né? Porque não dá nem tempo de descansar, praticamente 2 dias, né? Amanhã a gente já tem novamente jogos. Diga lá o que cada uma demonstrou e o que você acha que Sun e Mercury precisam fazer aí para empatar essa série. Vamos lá, o Sun foi o líder da temporada, né? Acho que vale a pena até falar um pouco do Connecticut Sun. Inclusive tem a minha torcida, né? Porque tem toda aquela coisa de clubismo, de regionalismo e tal. Pois é, lá perto, né? Mas é um time que, de todos os prêmios da temporada, levou 3. Levou Coach of the Year, que é o Kurt Miller. Levou MVP, que é... meu Deus do céu. Jonquel Jones. Às vezes os nomes fogem, né? MVP, que é Jonquel Jones. E MIP, Most Improved Player, que é Brianna Jones. Então, você imagina aí, são 12 times. Só o Sun levou 3 dos prêmios, né? Então, você pode imaginar que ele é o líder. E ele é, com certeza. Jonquel Jones tem feito de tudo um pouco. Inclusive, essa temporada dela desse ano me lembra... De certa forma, saibam fazer as devidas proporções, né, e adaptações, o jogo de Kevin Durant. Ela quase ganhou o campeonato de 3, o 3-point contest, né, do All-Star Game, da Ali Quigley, que é 4 vezes campeã. Ela quase ganhou esse ano, ela ficou 1 ponto atrás, e ela é uma point forward, pode jogar até de pivô, né? Então você pode imaginar o arsenal ofensivo que existe dentro de Jonquel Jones. Inclusive, ontem fez... Tá bom ontem, né? Exato, 26 pontos, 11 rebotes, 47% de field goal. Jogou muito bem. Brianna Jones também jogou muito bem, fazendo valer aí o prêmio, né? E existem outras peças muito importantes. Jasmine Thomas... mais ou menos, e a Alicia Thomas tá voltando de uma lesão aí no Aquiles, mais uma lesão no ombro, que só Deus sabe o que ela tá fazendo dentro dessa quadra, porque ninguém esperava. Voltou aí para os playoffs e todo mundo ficou até aflito, né? Porque não esperava que ela voltasse agora. Esse jogo, Drica, teve não uma, mas 2 prorrogações. Então ele começou às 9 horas. Um parêntese, né? Eu estava trabalhando ontem, né? Fazendo futsal e eu só acompanhava a Agatha e Paola no grupo do NBA das Minas. Meu Deus, vai dar uma prorrogação. Agatha, meu Deus, vou morrer. Ai, meu Deus, 2 prorrogações. Porra, o jogo não queria acabar, basicamente, é isso? Pois é, o jogo estava muito bom.
mas eu apostei o meu cabelo no Aces, né? Então eu também queria ver o jogo do Aces. E a WNBA faz esse intervalo só de 2 horas, doce ilusão de que uma partida da WNBA com corrida dure somente esse tempo, e não durou, né? Então essa partida do Sun e do Sky acabou quando faltavam 2 minutos para ir para o intervalo já da partida seguinte, né? Então a gente perdeu praticamente meio jogo aí dessa partida. Fato importantíssimo, Courtney Vandersloot, que é a point guard desse time de Chicago, fez um triple-double ontem. O melhor foi a reação dela no final, né? Ao ela ser nem informada, sabia. Né? Pois é, ela nem sabia, né? Ela fez 10 rebotes, 12 pontos e 18 assistências. Essas 18 assistências empataram o recorde da liga, tanto em playoffs quanto em temporada regular. E esse triple-double é apenas o segundo triple-double da história dos playoffs da WNBA, junto com o triple-double da Cheryl Swoops, que jogava no Houston Comets, e também era o time da Janete. Né? Inclusive, falar em Houston Comets, um parênteses, eu vou deixar você falar, apareceu o quinquinho do Houston Comets ontem? AJ Wilson, maravilhosa, grandíssima AJ Wilson, que falarei já já. E Candace Parker também entregou um show na marcação. Candace Parker foi a Defensive Player of the Year ano passado, né? Então é absurdo a forma como essa mulher marca, com a qualidade que ela tem em marcação, em roubo de bola, é um absurdo. Então assistam Candace Parker jogar. É um evento da natureza. Eu recomendo. 5 rebotes, 6 assistências, 22 pontos. E 100%, né? No 100% de lance livre. 50% de 3 pontos, mais de 50% de field goal. Baita, né? Pois é. E o que aconteceu foi que o Sky cometeu crime. O 6º colocado ganhou o primeiro jogo na casa do Sun de 95-101 após 2 prorrogações. Então, o que está acontecendo é uma coisa chata aí para os seus amigos, Driga. Calma, primeiro jogo são 5. Relaxa aí. Os seus conterrâneos. Chicago só precisa vencer mais 2, no caso, né? E tem feito a lição de casa, né? Eu não ia estranhar, é aquilo que eu falei. É um time que ficou em 6º lugar, mas com pinta de campeão. Tem elenco para ser campeão. Vai dar tudo certo pra gente, pra quem está ouvindo aí, Boston Celtics ou Connect Sun. Calma, é sempre assim, entendeu? Tem que ter uma emoção, né? Senão não conta. Além desse jogo, Agatha Máximo, aí valendo o seu cabelo, literalmente, tivemos Phoenix Mercury e Las Vegas Aces. 90 para o Mercury, 96 para o Aces. E aí eu deixo aí você falar e 5 minutinhos aí para falar de AJ Wilson e toda a sua beleza esteticamente e jogando, né? Porque a mulher é basicamente perfeita, né? Não encontramos defeitos nessa mulher. Te surpreendeu de alguma maneira esse jogo? E queria que tu falasse um pouquinho mais especificamente aí da Diana Taurasi, se você acha que ela vai conseguir... se ela vai conseguir ir até o final dessa série, né? A depender de quantos jogos teremos nessa série, porque ela está lesionada e ontem ficou muito evidente, porque em vários momentos ela estava mancando, a gente sentia, né, que estava no sacrifício. Diga lá. Pois é, o Bill Laimbeer teve uma declaração aí que uma galera não gostou, mas primeiro que é o Bill Laimbeer, né? E segundo que eu entendi muito bem o que ele disse. Ele falou... Eu não acho que a Taurasi esteja tão machucada assim. E mesmo machucada, ela ainda é uma arma letal. Não adianta, ela pode estar com um pé só. A gente precisa marcar ela da mesma forma. Ela pode transformar o jogo. Então a gente vai forçar a bola nela. E tá certo. Qualquer treinador faria isso. Um déficit defensivo, especialmente um jogador machucado, bate bola pra cima. Não na intenção de machucar, mas na intenção de ganhar. De um mismatch mesmo, né? E uma galera ficou sentida,
Inclusive, foram falar com a Taurasi que o Bill Laimbeer tinha dito isso, e ela falou, quem é Bill Laimbeer? Então, bem tranquila, né? A gente ama a Diana Taurasi, ela sabe como responder esse tipo de coisa, mas jogou muito bem ontem, apesar de machucada, 20 pontinhos, anotou aí 6 assistências, 5 rebotes, fez uma partida bem decente para uma jogadora que estava capengando, né? Brittney Griner, 24 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Também jogou bem, mas com esse problema da Taurasi, às vezes eu sinto que a Griner, ela fica um pouco escondida, né? A gente tem uma crítica há muito tempo da Griner, porque ela é muito grande. Quem assiste qualquer jogo do Mercury, tirando um jogo com o Aces, porque o Aces tem Liz Cambage, percebe a desvantagem de tamanho, de porte físico que ela tem para absolutamente todas as jogadoras da liga, de novo, com exceção da Liz Cambage, já vou entrar nessa parte, porque ontem elas tiveram um duelo pessoal, né? Então ela precisava fazer um pouco mais, ser um pouco mais agressiva, né? Bater para dentro, tomar falta. Eu senti um pouco de falta disso, apesar dela ter feito 24 pontos. Acho que é uma demanda que acaba existindo por conta da lesão da Taurasi. Mesma coisa para Skylar Diggins. Skylar eu senti que tentou pouco, foram só 10 pontos, mas ela jogou 33 minutos, jogou até mais que a Taurasi, e precisa assumir um pouco mais o controle desse time para ajudar a passar. Continuou dizendo que se o jogo fosse Aces e Storm, com uma possível Breanna Stewart saudável, a gente veria uma série muito mais interessante, mas eu sou clubista, então eu posso falar isso. Não, essa parte vocês desconsiderem, assim, e continuam. Não sem peso na consciência. Não desconsiderem, mas levem, assim, deixem uma pulguinha atrás da orelha, né? Uma pulguinha atrás da orelha. Mas eu particularmente acho que daria muito mais certo, seria até uma série mais disputada. Eu acho que o Aces tem plena capacidade de fechar essa série em 3-0. Especialmente com a Taurasi machucada, porque não parece uma lesão que se recupera da noite pro dia, né? Ainda mais com ela forçando nesses jogos. Então, é algo que pode ser explorado, né? Do outro lado, você tem um Aces que é muito, mas muito completo. Você tem A'ja Wilson, que é a MVP do ano passado. Você tem a Chelsea Gray, que é uma das maiores armadoras da liga, que veio do Sparks, né? Renan Roche pode atestar, quase chorou lá. Você tem Kelsey Plum, voltando de uma lesão do Aquiles, mas que foi pick 1 em 2017. Você tem fãzaça dela, né? Eu amo de paixão. E Kelsey Plum, vou ter um momento só pra ela. Você tem Liz Cambage, que é a maior jogadora australiana após Lauren Jackson, provavelmente, e que só de olhar você já entende o tamanho da complexidade que é jogar contra a Liz Cambage. E, de novo, acho que só a Brittney Griner consegue fazer esse papel de forma parelha, né? Sem ter que apelar, eu diria. Você tem Dearica Hamby saindo do banco, que também é de uma qualidade absurda. E você tem um trunfo que eu acho que ninguém esperava, que é a Riquna Williams fazendo 26 pontos, com quase 60% de field goal, 100% nos lances livres, ainda pegando 4 rebotes, num elenco que nem precisava, sabe? Então, tornou as coisas ainda mais difíceis. Por isso que eu falo que eu sinto que esse Aces tem tudo para ser campeão, porque no banco de reserva ainda tem 2 ou 3 jogadoras que podiam ser titulares em qualquer time. E hoje, dentro desse contexto desses 4 times, não existe um time tão completo quanto o Aces em todos os sentidos, né? Kelsey Plum veio do banco, inclusive. Kelsey Plum veio do banco fazendo 25 pontos em 26 minutos, além de 3 assistências, né? Então, jogou muito bem, tá perdendo medo de infiltrar. Chelsea Gray entregou 12 assistências e 17 pontos. A'ja Wilson ficou numa partida um pouco mais tímida, porque eu acho que também nem precisou. 15 pontos
e 9 rebotes, quase um double-double aí em 30 minutos. E a Alice Cambage jogou pouco porque ela tá voltando do protocolo de Covid, né? Estava infectada, tá voltando, ainda tá pegando ritmo, mas rolou atritos amigáveis, eu diria, com Brittney Griner, né? A Griner... Por favor, disseque esse embate pessoal aí. Adoramos uma treta. Elas são gigantes, né? E é um duelo incrível, porque você não vê esse duelo praticamente em nenhum outro momento da liga, com nenhuma outra jogadora, em termos de tamanho mesmo, né? Elas são muito grandes, elas têm mais de 2 metros. Elas são literalmente gigantes, né? Não é só coisa. É desproporcional à média da WNBA, na verdade, assim. E eu não falo só de altura, mas de porte mesmo. Elas são grandes, grandes. Se você não viu, você entra no NBA das Minas e você assista imagens do duelo. E a Brittney Griner faz um fadeaway maravilhoso na cara da Alice Cambage e manda manda um dedinho ali na boca, mandando ela ficar quieta e sai. Aí, inclusive, ela depois pega um rebote, aí pega um passe e tenta chutar para 3. Só que nenhuma das duas chuta muito para 3. Especialmente a Brittney Griner. Do nada ela decidiu chutar para 3 e errou. Esse rebote, quem pegou foi ela, Alice Cambage, e sobrou para ela bem ali na boca da linha de 3, ela chutou também. Também não chuta e falou, vou chutar, já que Brittney Griner fez, eu quero fazer, e caiu, Adriele. Caiu e o que ela fez? O que ela fez? Então rolou toda essa cena e amigável. Elas estavam rindo, né? Porque eles Cambage também, se você faz muita cara feia, sai na porrada. Vocês estão ligados? Vocês estão ligados que ela já ficou fora de Olimpíada. Pois é, que ela não é a pessoa mais simpática dentro e fora de quadra, né? Muitas controvérsias aí ao redor da mulher. Mas rolou essa briguinha e fico feliz que a gente vai ter mais 3 jogos para assistir. Que a coisa deve esquentar, a Alice Cambage deve melhorar, né? Da volta, deve se ambientar de novo. Mas foi isso, basicamente. A gente teve uma vitória até que tranquila do Aces. Ali pro final já estava mais boa. No finalzinho deu uma apertada. Dwyane Wade estava presente com mais alguns jogadores que eu não me lembro exatamente quem eram. Mas é isso, né? Temos aí Aces e Sky abrindo 1-0, o que seria uma final maravilhosa. E, Agatha, né, você assistiu os 2 jogos aí, o que você acha que tanto o Sun quanto o Mercury precisam fazer nesse jogo 2 que acontece amanhã, ou hoje, depende de quando vocês estão ouvindo esse podcast, para empatar essa série e esticá-la o máximo possível? O Sun tem jogado muito bem, jogou muito bem. Um jogo com 2 prorrogações é um jogo decidido nos detalhes, né? Não tem jeito. Especialmente precisa parar um pouco essa linha de passe da Vandersloot. 18 assistências foi o recorde. Alguma coisa está acontecendo, né? É óbvio que ela é uma das melhores armadoras a jogar basquete, mas é preciso fazer alguma coisa para conter. De uma dobra na marcação, algo do tipo. Algo precisa ser feito para diminuir essa linha de passe da Vandersloot, especialmente. A Jonquel Jones está fazendo de tudo e de tudo um pouco. Então, assim, não é um problema de ataque. Eu diria que é se organizar na defesa, principalmente. E o Mercury, eu diria rezar, Drica. É uma boa estratégia. Eu não sei se eu vejo muita saída em termos de elenco e numa série grande para o Phoenix Mercury, especialmente com a Taurasi machucada. É um time que faltou um pouco de tudo durante a temporada. Veio muito bem depois, como eu falei, das Olimpíadas, mas eu hoje não vejo um time com capacidade de bater um Aces completo. Agatha, para finalizar, né? A gente vai ter esse jogo 2 amanhã. No final da temporada a gente volta aí para analisar. Seu palpite para essas 2 séries. Sinceramente, eu gostaria muito de ver um Sun Aces, né? São 2 times que nunca ganharam o título. Então, são times que eu gostaria de ver
na final justamente por isso e por serem as duas maiores forças, né? É o primeiro e o segundo colocado, são times completos, times muito bons, mas também não ficaria triste de ver um Sky Aces. Acho que fica quase no mesmo nível de qualidade. Só não tô muito afim do Mercury, e não é rancor, hein? Não é rancor. Tá. Não é rancor, mas é que assim, Taurasi machucada meia boca é um espetáculo que fica devendo muito mesmo, mas eu tô aí pra Aces e Sun, é a minha torcida. Mas a série, quanto você acha que dá? As duas séries? Olha, eu gostaria de uma série de 5 jogos desse Sky Sun, acho que tá merecendo. E talvez o Mercury consiga roubar uma vitória, quem sabe? Então eu vou de 3-1. Então é isso. Eu quero o Sun na final, independente do que vier, entendeu? Porque daí a gente já abre, né? Abre caminho aí para quem sabe, outros times da região, né? Fazerem uma boa temporada. Então, minha torcida é pelo Sun. Agatha, recadinhos finais, paroquiais, tá, né? Sobreviveu aí à eliminação do Storm, sobreviveu a uma possível aposentadoria desse jeito da Subbird, espero que não, mas né? Talvez seja o caso. Tá viva. O cabelinho tá aí ainda, né? Vamos ver se vai continuar aí ainda até o final da temporada. Espero que não, né? Espero que o Sam roube esse título e aí a gente vai ter que, né, ver a Agatha Máxima aí raspando o cabelo. Inclusive, eu já vou jogar aqui, hein? Se acontecer, se o Aces não for campeão, a Agatha vai ter que gravar esse momento pra gente publicar no NBA das Minas. Bem casos de família, né? Bem Laços de família. Isso, bota aquela música de fundo assim, vai ficar lindo. Recados paroquiais, faz aí de novo seu merchan para quem perdeu aí o começo, não prestou atenção, do Basquete FM. Basquete FM aqui no Spotify, qualquer agregador de podcast que você esteja ouvindo. Além do podcast sobre WNBA, nós temos podcast sobre NBA, sobre basquete nacional, e inclusive Renan e Romanelli estão fazendo uma série maravilhosa sobre a história das posições do basquete. Então, de onde vem o armador, de onde vem o pivô, por que o nome é center? Porque, na verdade, eles jogavam ali no meio da quadra, é tudo uma loucura. E o final a gente tem até uma desconstrução das posições, né? Elas existem ainda, ou todo mundo é um pouco de tudo. Então, tá bem legal essa série, maravilhosa, diga-se de passagem. Queria dizer que a ESPN está transmitindo as partidas finalmente, né? Olha só! 2 primeiras fases sem transmissão, mesmo com os direitos, eles nem colocaram no Star+, que para mim é uma coisa inaceitável, mas ontem teve transmissão, a gente teve transmissão dos 2 jogos, e eu imagino que, de acordo com isso, amanhã tenha também, né? Então, se você tem ESPN, se você tem Star+, ou se você conhece um linkão de um desses canais, você pode assistir os jogos às 9 e às 11 da noite. É isso. Então é isso. Essa semana, falando aí de WNBA, depois que a Agatha Máximo sofreu e chorou lágrimas de dor com a derrota do Storm. Semana que vem a gente volta. A NBA está aí em vias de começar, né? Já vamos começar aí com os amistosos e tudo mais. A galera já fez Media Day e tudo mais. Já rolou aí umas polêmicas, não é mesmo, Agatha Máximo, nessa semana? Antivacinas contra vacinados e por aí. Já teremos que fazer um podcast para isso, porque a gente gosta de cornetar. A gente adora cornetar, né? Eu me decepcionei fortemente aí com quem eu quero na próxima temporada no meu time, mas isso aí é assunto para outro podcast. Muito obrigada, Agatha, mais uma vez. Estamos aqui todas as semanas, praticamente, né? Só falhamos semana passada por conta das transmissões, inclusive agradecer, né? Que não foi uma falha, né? Foi uma priorização. Foi falta de tempo, na verdade, né? Porque a gente estava fazendo as transmissões. Agradecer a galera que participou e assistiu as transmissões do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino. Daqui a pouquinho mais a gente tem a conferência Delci começando, então fiquem atentos. E no mais vem. Pois é, daqui a pouquinho hoje. Meu Deus do céu, já é dia 29. É isso, então, Agatha, muito obrigada. Quem nos ouviu até aqui e até semana que vem.